Bom, eu falo bastante de otimizações web, mas as pessoas me perguntam: ah, Sérgio, como é que você faz para analisar um site, né? Como é que você faz para ver ali minuciosamente o que está acontecendo? Então, o exemplo de hoje eu vou pegar esse site do datafilm.com.br e vou mostrar como é que eu analisaria ele, certo? Tem uma série de ferramentas, extensões e tal que você pode usar. Eu vou usar duas aqui que eu acho bastante interessantes. Por exemplo, a primeira é o webpagetest.org, eu acho fantástica essa ferramenta, porque você coloca lá simplesmente o endereço do seu site, pode escolher um navegador para testar. Eu gosto bastante do IE9, porque eu acho que é um navegador base interessante aí para as pessoas, um navegador moderno, mas não é dos mais rápidos e tal, então vai dar uma boa noção de performance para a gente. Tem uma série de opções que você pode passar, uma que eu gosto aqui é no vídeo, capturar um vídeo para ele me mostrar aqui. E vou rodar esse teste, certo? Enquanto ele estiver rodando esse teste, eu vou aproveitar para dar uma olhada também no PageSpeed do Google, que também tem uma versão online que é muito fácil de usar. Okay? Nesse PageSpeed do Google, eu simplesmente coloco o endereço também, peço para ele analisar, e o que eu acho bem bacana do PageSpeed é que primeiro assim, logo de cara ele me dá uma nota, né? Aqui ele está falando 93 de 100, uma nota super boa, ok? Só que indica o quê? Indica que o pessoal lá do Datafilm já fez uma série de otimizações. O site não é um site dos mais lentos da internet. Mas fala, pô, Sérgio, é um site legal da gente analisar no Screencast? Eu acho que é, porque se você já fez bastante coisa do básico aí de otimizações que a gente sabe, do tipo, habilita o gzip, vamos pegar, colocar CSS no topo, JavaScript lá no fim e tal, é o que o pessoal do Datafilm fez. Você pode dar uma olhada aqui, o Google ele fala, olha, o que já está pronto. Então ele fala para mim, olha, ele está usando CSS Sprites, né, combina as imagens do CSS Sprites, eles já fizeram isso, ok? Que mais? Minifique o CSS, eles já fizeram isso, tá pronto, ó, não tem nenhuma sugestão pra gente. Eles já fizeram otimizar aqui, colocar o CSS no topo, já, assim, uma série de coisas, ok? E a gente pode observar várias dessas coisas analisando o próprio site aqui. Sabe, por exemplo, se você olhar o page source dele, você vai perceber, né, eu estou olhando ali no head, que só tem realmente CSS aqui, ok? Então tem CSS, CSS, não tem nada de JavaScript. O JavaScript está todo ali para baixo, ó, logo antes de fechar o body é que ele coloca JavaScript, JavaScript, JavaScript e tal, ok? O que é excelente. Outra coisa que a gente pode analisar, pega ali um CSS deles, clica lá, a gente vai ver que está tudo compactadinho, todo minificado, muito bom também, ok? JavaScript, mesma coisa, ó. Vamos pegar o JavaScript ali, vou clicar, vai ver totalmente compactado, certo? Então já tem muita coisa pronta, né? A Sprite, a gente pode ver aqui direto, dando um inspect element, por exemplo, você vai ver que ele é um linkzinho e ele aponta aqui para uma imagem, ok? E essa imagem é justamente o Sprite que a gente estava falando, certo? Vamos dar uma olhada então lá no teste do Web Page Test que a gente tinha deixado rodando, para a gente ter uma ideia de o que está acontecendo, né? Então, quando você abre aqui no Web Page Test, ele te dá alguns números. Por exemplo, é um número que eu gosto bastante de olhar, esse número aqui do Start Render. O valor que está aqui indica durante quanto tempo que o navegador do usuário ficou completamente em branco. E esse valor de 1 segundo é muito bom, é bastante baixo. Significa que logo no primeiro segundo já começou a aparecer informações na tela, né? Claro que para renderizar tudo demorou um pouco mais. Aqui está dizendo 4.8. Mas é legal porque ele foi renderizando progressivamente ao longo desse tempo. A gente pode até ver isso acontecendo clicando aqui no Film Strip View, que é um recurso bacana aqui do Web Page Test. Ele me mostra uma timeline de como é que estava o navegador durante o tempo, né? Então repara, percebe aqui, ele está quebrando de meio em meio segundo, está me mostrando que durante 1 segundo ficou em branco, o que é aceitável, e aí ele começou a renderizar. E aí você percebe como ele vai baixando as coisas, né? Então ele baixou uma imagenzinha, baixou a outra imagem, e aí ele começou a baixar o banner aqui grandão, aqui ele terminou o banner grandão, dali a pouco apareceu o logo e os últimos detalhes, né? Você pode até quebrar aqui para ver de 100 em 100 milissegundos, né? Que dá para você ver até melhor aqui, né? O que aconteceu. Então, por exemplo, isso aqui mostra pra gente que o banner ele só foi ser exibido, ó, dá uma olhada. Começou a ser baixado lá em 3.9, né? Ser exibido em 3.9 e só apareceu por completo mesmo no 4.2.
É bastante tempo isso, 4 segundos, ok? Vamos depois ver umas técnicas para melhorar isso. E depois a gente vai vendo aqui, por exemplo, o logotipo só apareceu em 4.8. O que na minha opinião não é uma coisa muito boa, porque o logotipo faz parte do header, seria a primeira coisa que o cara vê no site, né? Se você olhar o site, o logotipo é a primeira informação que aparece. E no que a gente viu aqui na análise foi a última coisa a ser baixada, ok? A gente podia tentar ver alguma técnica para melhorar isso, certo? Uma outra informação interessante que eu vejo aqui no WebPage Test é esse gráfico, que é o famoso gráfico de waterfall que a gente fala. É um gráfico cascata que mostra para mim cada recurso que tinha no site, cada componente do site, quando que ele foi baixado e como é que aconteceu esse download e tal, ok? Eu consigo fazer algumas análises em cima disso. Vamos voltar ali na home não, lá no meu teste. Se eu clicar aqui eu tenho um gráfico de waterfall bem completo, ó. Dá uma olhada. Então ele me mostra, por exemplo, quanto tempo ele gastou fazendo o DNS lookup, quanto tempo ele gastou abrindo a conexão TCP/IP, quanto tempo ele gastou aguardando o servidor responder e quanto tempo ele gastou efetivamente baixando o conteúdo, ok? Um ponto que eu acho interessante aqui é observar que a gente está gastando bastante tempo nessa parte azul, ou seja, baixando o conteúdo realmente. E eu achei engraçado porque essa página do Datafilm ela parece uma página bem simples, mas se você der uma olhada no tamanho dela, é um tamanho bastante grande, 670 KB. Então vamos dar uma olhada se a gente consegue melhorar algumas dessas coisas, né? Mas se você olhar aqui no Waterfall, você vai ver o seguinte, né? Qual que foi o fluxo dele? Ele baixou o HTML, que é esse primeiro recurso aqui, onde ele faz o primeiro DNS lookup, onde ele faz a primeira conexão e tal. Depois ele baixou um CSS do Yahoo, que é um reset do Yahoo. Aqui até um ponto interessante, porque ele está seguindo uma das boas práticas de usar CDNs. Então está usando o CDN do próprio Yahoo. Mas eu quero fazer uns comentários sobre isso já já. Mas seguindo aqui, ó, se você for ver, ele vai baixar mais dois CSS, dois arquivos CSS, que estão lá no head, no total são 3. Aí, se você for perceber, depois que ele baixou todos os CSS, é que ele vai renderizar o começo da página, que é essa linha verde que está aqui, ok? Que é o Start Render, se você olhar aqui, ok? Então ele começa a renderizar. Nesse instante que ele começa a renderizar, já com os CSS na mão, ele vai baixando as outras coisas secundárias. Então ele baixou, por exemplo, uma fonte. Então eles estão usando aqui uma fonte com CSS, né, front face e tal, que é uma fonte externa. E depois ele foi baixando os banners, aqueles banners grandões que aparecem ali em destaque na home. Ele baixa aqui, né? Ele baixou 1, 2, 3 banners, ok? Depois ele baixa uma imagenzinha dessa aqui da microfilmagem e tal, que são as imagens que ficam aqui embaixo, certo? Então ele baixou os banners e em paralelo ele começa a baixar esses caras aqui também, né? Mas aí você repara lá no WebPage Speed que essa imagem pequenininha lá de baixo, ela é muito muito menor, né? Tem um tamanho menor. Então ela chega antes, por isso que ela é mostrada antes, a gente tinha visto antes. O banner já é uma coisa mais pesada, ele demora para baixar, por isso que ele só está sendo exibido lá nos 4 segundos, o que é uma coisa não muito boa, né? Mas dá uma olhada, então ele baixa as imagens aqui, depois ele começa a baixar o JavaScript, baixa primeiro o jQuery, depois ele baixa um script da própria aplicação, depois ele baixa o jQuery UI, e ele vai baixando aqui mais um script da aplicação. Tem mais algumas coisas que ele vai baixar ainda, né? Por exemplo, um dos banners ficou aqui para baixo, ele não conseguiu baixar lá em cima porque o navegador tem um número limitado de conexões. No caso do IE9 aqui, ele abre 6 conexões só para o nosso hostname. E aí você percebe que ele já tinha ocupado as 6 conexões, então ele vai deixar para baixar um pouquinho depois. Então ele baixa esse cara, baixa mais outros PNGs e tal. Depois aqui vem mais 2 fontes, na verdade são variantes daquela fonte que a gente tinha baixado antes. Então ele baixa a versão itálico, bold, etc. Depois ele baixa o Google Analytics. Aí tem um pedacinho aqui de Ajax, que é bem curtinho e tal, só para ele mostrar umas notícias lá embaixo. Mais uma fonte. Aqui quase no finalzinho é que ele está baixando a Sprite, que contém o logo e aquela coisa toda que a gente viu. Por isso que o logo está aparecendo muito no final. Depois tem aqui o Analytics e o 5icon, que não é muito importante porque ele baixa por último mesmo. Primeira dica prática aqui do que eu faria para mudar, né?
Eu não usaria o CDN do Yahoo para baixar o reset. Se você der uma analisada bem aqui o que está acontecendo, ele está baixando o reset do Yahoo Apps.com, e repara que o tempo que ele gastou nem foi tão grande, mas se você der uma destrinchada aqui no tempo, ele te mostra isso, você vai perceber que ele gastou 68 milissegundos do DNS lookup, 51 milissegundos para abrir a conexão, 68 milissegundos esperando o servidor responder e nada realmente baixando o conteúdo. Sabe por quê? Porque o conteúdo é muito pequeno, tem 1 KB, é muito baixo. E aí você percebe que pelo próprio gráfico, repara que no gráfico nem tem a barrinha azul, ele nem chega a barrinha azul. A gente gastou um tempo aqui fazendo resolução do DNS e tal, desnecessário, porque é um domínio que a gente vai usar uma única vez. Repara que ele não baixa mais nada do yahooapps.com. Eu teria pego esse reset e juntado junto com o CSS da página. Teria economizado esse tempo aqui, é pequenininho, mas ajuda a página a começar a renderizar antes, ok? Só juntar aqui e acabou. Outro detalhe que você percebe é que você tem 3 CSS aqui na página, 3. Tem um grandinho, que deve ser o CSS base do site realmente, que está grandinho entre aspas, né, tem 7 KB, não é tão grande, tá bom. E depois ele tem mais um CSS que é bem pequeno, que é o index.css, deve ser o CSS da home, e que só tem 1.8K. Eu sinceramente teria juntado também, então eu pegaria esses 3 e juntaria num só. Libera algumas conexões do browser e faz a coisa toda baixar mais rápido, ok? Você fala, Sérgio, mas eu não queria colocar o CSS da home junto com o global porque ele é só da home. Então, se for uma coisa muito pequena, coloca do próprio HTML da página. Pode colocar ali uma tag style tal, e tacar esse 1.8 KB lá dentro, não tem problema nenhum. Repara que 1.8 não vai aumentar muito o tempo de download da sua página inicial, aqui do seu HTML, porque é muito pequeno. Se você for ver, até o PageSpeed, ele tem algumas técnicas que ele fala assim, ó, tá vendo? Aqui no caso ele está falando de JavaScript, mas vale a mesma coisa para o CSS. Se você tiver um JavaScript pequeno, coloca direto na página, não vale a pena fazer um request a mais para isso. Hoje eu acho que uma das maiores otimizações que a gente pode fazer é diminuir o número de requests, principalmente quando a gente começa a pensar em mobile e tal, mas isso é outra discussão. Então eu tiraria inclusive aquele CSS ali, juntaria os 3 num só, ok? Primeira otimização. Se a gente dá uma olhada no JavaScript, eu tenho uma situação parecida, até aquela dica lá do Google era com relação a isso. Porque se você olhar lá no JavaScript, eu tenho o jQuery, que está sendo baixado do googleapps.com, que também é um CDN e tal, teoricamente é bom, mas eu pessoalmente tenho ultimamente evitado esse custo de abrir novas conexões de lookup DNS e tal. No caso aqui ele está baixando o JavaScript do jQuery e o jQuery lá do Google. Não é tão ruim porque ele usa 2 vezes o mesmo site, né, do Google, mas eu evitaria. Principalmente porque aqui você está trabalhando com 2 requests separados, de repente você poderia até juntar os 2 num só. Mas principalmente o que a gente tem aqui é o seguinte, tem esse JavaScript, que é o JavaScript da página, ok? Mas depois ele tem um outro aqui, que é o JavaScript do index, e repara, também tem 1.3 KB, não vale a pena fazer um request para isso, ok? Um request separado. Percebe que aqui de novo, você nem consegue enxergar a barrinha azul do download, porque a parte do download é tão rápida que não vale a pena fazer um request separado. O que a gente fez foi só segurar uma conexão. Percebe, por exemplo, que o request aqui de baixo, ele só começou quando o anterior terminou, porque o browser tem uma quantidade de requests limitada, e eu estava segurando um request meio que à toa, para um negócio tão pequenininho, que eu já podia ter mandado junto com o HTML inicial. Então eu cortaria isso daqui, coloca lá inline, né, o código direto na página, ok? Com HTML e CSS, JavaScript e tal, é mais ou menos isso que eu mudaria, certo? Tem uma parte um pouco mais controversa aí, que é o seguinte, né, se você der uma olhada aqui, a gente está baixando 32 KB do jQuery, depois mais 59 KB de um script nosso próprio da aplicação, depois mais 51 do jQuery, né, e mais um aqui tal. É muito JavaScript para, se você olhar bem ali para a página, relativamente pouco resultado, ok? Se você for ver, a página do Datafilm, o que ele faz de dinâmica aqui com JavaScript é um bannerzinho rotativo, que sinceramente você resolve isso aqui com 20, 30 linhas de JavaScript no máximo.
Depois ele tem uma parte aqui que pega via Ajax as noticiazinhas bem simples, ó. Depois ele vai trocando também, como se fosse rotativo, né? Pelo menos o que eu consegui achar aqui, ele tem uma página de contato que quando você clica ele abre num modal, na verdade, ao invés de fazer uma outra request e tal, né? Ele faz via Ajax, tá, mas abre no modal. Que é interessantezinho, tem um modalzinho aqui e tal, mas que também, sinceramente, a gente está usando lá 150, sei lá, por aí, kbytes de JavaScript para um banner rotativo, um Ajax e um modal. Me parece muito JavaScript para pouco resultado, ok? Uma dica que eu deixo aqui é olhar, por exemplo, o site microjs.com, que tem um monte de biblioteca de JavaScript para coisas bem simples, ok? São bibliotecas JavaScript focadas, repara, com tamanhos bem limitados. Então, por exemplo, uma biblioteca de menos de 1 KB, uma biblioteca de 1 KB, 2 KB e tal. E aqui você pode encontrar coisas. Por exemplo, eu quero fazer a animação do banner rotativo lá, por exemplo. Você tem soluções de animação aqui com 2 KB, menos de 1 KB, ok? Seria interessante a gente focar em coisas desse tipo, ok? Mas eu vou deixar isso aqui em aberto. É meio controverso aí, porque tem gente que gosta muito do jQuery e tal. Eu ultimamente tenho evitado o jQuery em projetos que não são pesados aí com JavaScript, ok? Que mais? Falando em coisas controversas aí, a gente tem uma questão aqui que eu acho importante, que é o seguinte, né? A briga, entre aspas, entre o designer e o desenvolvedor, a performance, esse tipo de coisa. Por exemplo, provavelmente o departamento de arte que definiu a arte do nosso site definiu que a gente tinha que usar uma fonte diferente aqui. Se você olhar bem, essa fonte que está sendo usada no texto não é uma fonte comum de web. Até consigo identificar que essa fontezinha é a fonte Meta Medium. Depois você tem a Meta Normal e tal, é uma fonte Meta, ok? E você consegue observar isso lá no Web Page Test, que ele baixou 4 fontes aqui para poder usar. Tudo dessa Meta, ok? O Meta Medium EOT, depois ele tem o Meta Plus, não sei o que, EOT e assim por diante, ok? Sinceramente, dá uma analisada aqui, ó. Cada um desses caras tem por volta de 30 KB. A gente está baixando 4 variações, são 120 KB de fontes, ok? Precisa? Não sei. Eu comentei na palestra lá no evento que muitas vezes a performance vem aí com um certo sacrifício também de design. Existe o design performático. A gente podia pensar se realmente essa fonte é necessária. Mas também, como eu falei, é um ponto aí mais controverso, ok? Então vou deixar isso aí como pensamento. Mas se a gente conseguisse tirar, são 120 KB a menos, 4 requests a menos, a gente está liberando espaço aqui para baixar outras coisas e tal. Beleza? Outras coisas então que a gente pode mexer, né? Então falei de fonte, falei de CSS, HTML, JavaScript e tal. As imagens aqui em particular estão me incomodando bastante nesse site, ok? Por quê? Primeira coisa, repara o seguinte, a gente tem um banner rotativo aqui na página, ok? Mas quando eu abro a página, o que aparece para mim é o primeiro banner, as outras informações, depois de alguns segundos, os bons segundos, é que ele vai sozinho trocar para o segundo banner. Repara, ainda não trocou. Ele vai sozinho ou não vai sozinho. Acho que eu passei o mouse aqui e desativei. Mas ele troca sozinho aqui para o segundo banner, ok? Mas repara, a primeira impressão do usuário, se você abrir o site, deveria ser priorizar o que o cara vai ver logo de cara. Percebe que o quarto banner, ele é importante? Mas quando o cara chegar ali, no quarto banner. Enquanto ele não chegar ali, o importante para ele é o logo, o primeiro banner, as imagens aqui de baixo, esse tipo de coisa. E se você lembrar bem, a gente vai lá para o nosso Web Page Test, né? Então a gente consegue ver ali, né? Volta lá no videozinho. Vou pegar aqui os video frames. Não. Vou pegar aqui na home mais fácil aqui. Então a gente olha ali nos videozinhos, você percebe que ele baixou o banner, mas por exemplo, ele demorou para baixar o logo, demorou bastante para baixar o logo. E se você analisar o waterfall, isso aconteceu por quê? Porque olha, repara, ele baixou um banner, 2 banners, 3 banners, ok? O próximo aqui, ó,
tá aqui embaixo, ó, o quarto banner, tudo isso antes de baixar a minha sprite ali que tem o logo e todas as coisas, certo? Por que está acontecendo isso? Vamos voltar lá no nosso datafilme, né? Se você olhar o código fonte, você vai perceber que aqueles banners eles são implementados através de tags image aqui dentro da página, dá uma olhada, banners. Então a gente tem um banner, tem 3, 4 tags images aqui, ó, tá vendo? Apontando as imagens. O que o navegador faz? Ele vai baixando os recursos imaginando que você vai usar na ordem que você declarou no HTML. Okay? Ele não sabe, a hora que ele leu o HTML de início, que esses 3 banners aqui de baixo vão ser usados só depois, conforme a animação vai passando. Mas ele faz o download dos 4 aqui logo na sequência. O que a gente podia fazer? Trabalhar com uma ideia de baixar essas coisas assincronamente. Okay? O que eu faria aqui? Coloco só o primeiro banner na imagem, okay, na tag img. Os 3 outros banners eu vou carregar dinamicamente via JavaScript lá no final, ok? Se quiser ainda, dá um set timeout para adiar um pouquinho, porque você sabe que ele vai trocar só depois de 10 segundos, por exemplo. Então manda ele baixar os banners depois dos primeiros 2 segundos. Isso liberaria para mim várias requisições para baixar coisas mais importantes, ok? Lembra que o browser tem um número limitado de conexões. Então eu baixaria coisas mais importantes antes do que esses banners secundários que só vão ser mostrados depois, assim por diante, certo? Essa seria uma otimização, acho que importantíssima para esse site. Isso melhoraria bastante a experiência do usuário aqui, porque os conteúdos secundários, né, da página inicial e tal seriam baixados antes do que o banner que a gente não está nem vendo trocar aqui. Tranquilo? O que mais? Me assusta um pouco o tamanho dessa barra azul aqui, ó, percebe? Mesmo se eu baixasse só o primeiro banner, que no caso aqui é esse arquivo 4, repare que só ele vai terminar aqui de baixar, no caso aqui nos 4 segundos e pouco, ok? Porque ele está gigante. Sente o naipe aqui, 80 KB numa imagem só, ok? Será que dava para melhorar? Por exemplo, eu dou uma olhada aqui na nossa página do Datafilm e percebo que isso aqui é uma imagem só. Dá uma olhada. Os banners são uma imagem só, ok? Só que isso aqui é uma imagem JPEG, ok? Eu posso até dar uma olhada aqui na imagem sozinha. É uma imagem JPEG. E a imagem JPEG a gente sabe que ela não é boa para utilizar, por exemplo, conteúdos gráficos, como essa parte aqui, que é um amarelão. Se você der uma olhada aqui de perto, né, dar um zoom, você vai perceber que as letras, ó, elas ficam meio manchadas e tal, porque o JPEG não é bom para isso, certo? A gente podia também aproveitar e discutir um pouco sobre usabilidade, coisas do tipo, né? Mas o ideal não era que a gente escrevesse texto no meio da imagem, o ideal é que essa imagem, esse texto estivesse em HTML. Então, uma dica que eu daria, tanto de performance quanto usabilidade, foca em colocar imagem. O que é imagem? Boa parte desse conteúdo aqui seria criado facilmente com CSS e HTML, o que é muito mais leve, ok? Mais ainda, se você criar todo esse pedaço aqui com CSS e HTML, por exemplo, esses textos, o fundo amarelo e tal, a gente teria um cenário bem diferente aqui no caso do download. Por quê? Porque o texto e aquela parte amarela já seria exibido logo de cara. Eu demoraria um pouquinho, claro, para baixar a foto principal, mas não o tempo todo aqui para mostrar o texto e tudo mais, percebe? O texto já estaria mostrado desde o início, eu baixaria só aquele pedacinho da foto, certo? Quer ver, vamos até editar essa foto aqui para ver o que acontece, ó. Lembra, ela tinha uns 80 KB, certo? Até tinha uma versão editada ali atrás para mostrar. Mas ó, pega esse cara aqui, vou recortar só esse pedaço, certo? Vou salvar ele como um JPEG. Repara, eu estou colocando 80% de qualidade, o que para mim é bastante, e ele já foi por 26 KB, certo? De 80 para 26 KB, só focando na foto realmente, ok? Vou até salvar aqui, ó, foto do homem.jpg, certo? Uma outra dica ainda seria a gente usar aquele serviço online do jpegmini.com, que me dá ainda mais uma otimização adicional. Esse cara aqui, ele, teoricamente, você manda sua foto lá para ele. Então eu fiz lá a foto do homem.jpg, e ele faz uma compressão para mim
que diminui a qualidade da imagem, mas de maneira imperceptível. Eles têm um algoritmo patenteado e tal que procura fazer isso. Então repara, eu tinha conseguido 27 KB, agora foi para 22 KB. Ele até me mostra aqui o antes e o depois, e é imperceptível a diferença de qualidade visualmente, certo? Então imagina, 22 KB para uma imagem que originalmente estava em 80 KB, certo? Mais que isso, além de diminuir o tamanho da imagem, a gente daria uma experiência melhor para o usuário, porque todo esse conteúdo em amarelo e texto teria sido renderizado muito antes do download chegar. Isso aqui já estaria sendo mostrado desde o início, ok? Daria uma sensação de rapidez para o usuário maior. Isso é bastante interessante, certo? Então eu faria isso com todas essas imagens, ok? Todos esses banners daria para a gente cortar aqui, olha, imagina, de 80 para 22, se a gente fizesse uma regrinha de 3 aqui, a gente teria baixado o download o quê? Para 2 segundos, 2 e pouco, máximo, ok? Imagina, em 2 segundos eu estaria com a página totalmente mostrada praticamente, né? Aquela primeira impressão do usuário, certo? Tranquilo? O que mais, né? Que a gente pode pensar aqui, ainda pensando em imagem, então, além de adiar o carregamento dos banners secundários, além de recortar e diminuir o tamanho das imagens aqui, ok? Eu podia pensar em mais algumas coisas, né? Por exemplo, aquela imagem que representa a sprite, certo? Então a gente tinha uma sprite com uma série de íconezinhos e tal, inclusive o logo principal. Aliás, tem um detalhe importante, né? Repara que a sprite já inclui o selinho da Kodak, que é um selinho que a gente estava reincluindo naquela JPEG anterior que eu tinha mostrado, ok? Ou seja, não precisa, já tinha o selinho ali na sprite, eu podia simplesmente ter mostrado a imagem principal, desenhado essa parte aqui do texto amarelo com o CSS e via aquela sprite que eu já tenho, mostrar o selinho da Kodak, ok? Mas beleza, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse cara. Uma coisa que me incomoda um pouco aqui com ele é o tamanho dessa imagem, ok? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui com mais detalhes. Mas se você olhar, essa imagem ela tem 21 KB, certo? E eu acho 21 KB para uma imagem desse tipo muita coisa, ok? Uma imagem super simples, quase não tem informações e tal. Por quê? O que está acontecendo aqui? A gente vai perceber que essa imagem ela foi salva com PNG, que é um PNG 24 bits, que inclui Truecaller e tal. O que não é o ideal, porque se você olhar bem, essa paleta de cores aqui é uma paleta de cores muito, muito, muito simples, ok? Quer ver? Vou dar uma olhada aqui, eu estou usando um programa chamado Image Alpha, que é um programa que me permite transformar a paleta de cores aí. Ó, coloquei aqui a imagem do site, né? Que está com um zoom, né? Se eu mostrar aqui no zoom original, você vai ver essa imagem. E aqui eu posso escolher qual é o tamanho da paleta de cores que eu quero. Repara, essa aqui é a original que foi baixada do site. Eu vou fazer um pequeno teste, ó. Eu vou diminuir essa paleta para 256 cores, transformando isso aqui num chamado PNG 8. Repara, só essa transformação já me fez a imagem sair de quase 21 KB para 8.7, ok? O que é muito pouco, né? Uma otimização de 59%. E se você fala, pô Sérgio, mas isso aí não vai perder informações, porque eu estou diminuindo a paleta, vamos dar um zoom para ver bem de perto o que está acontecendo, ok? Então pega aqui, por exemplo, os primeiros ícones. Eu vou aumentar a paleta, diminuir a paleta. Eu não consigo ver diferença nenhuma nesses ícones, nenhuma. Inclusive eu posso diminuir até um pouco mais se eu quiser. Eu acho que aqui 128, até, de repente até um pouco menos daria, ok? Vou deixar 256 que já está bom, né? Se você for ver, por exemplo, mesmo as imagens mais detalhadas que a gente tem aqui na Sprite, que é, por exemplo, o selinho da Kodak, o Datafilm, olha só, aqui é a versão PNG 8, que já está renderizado. Vou mostrar a versão com todas as cores. Você não vê diferença nenhuma, ok? Uma otimização super simples que já me diminui aqui 59%, vai para 8 KB ao invés de 20, certo? Se você der uma olhada lá de novo, né, volta lá no webpage teste, repara como esse cara demorou um tantinho aqui, né? Se a gente diminuir 59%, ele vai baixar muito mais rápido, certo? Somado ao fato de que eu vou diminuir o número de requests das outras coisas, eu vou diminuir o request do CSS que eu juntei, vou diminuir o request do JavaScript que eu juntei, vou diminuir o request dos banners que eu vou deixar adiados como secundários e tal. A ideia é que esse PNG da Sprite vai ser começado a baixar muito antes, porque vai ter conexão disponível, e ele vai terminar muito antes também, porque eu diminui o tamanho dele, certo? Eu simplesmente trocando para um PNG 8 sem mudança perceptível aí de qualidade, ok?
Isso aqui já dava um bom ganho aqui pra gente também, certo? Então repara, né, podia ter feito todas as implementações e tal, eu imagino que a gente teria um ganho significativo de performance na performance final para o usuário, a sensação final para o usuário, ok? Quando a gente olha lá aquele videozinho que a gente estava analisando, né, o site é rápido e tal, mas poxa, demora para o site realmente estar construído, né, a experiência inicial ali, o usuário realmente sentir o que é o site, é só nos 4.8 segundos realmente, que é quando aparece o banner e o logo, ok? Se eu trabalhasse nessas duas coisas para aparecer bem antes, eu teria uma sensação totalmente diferente, né? O site já estava usável aqui por volta dos 2 segundos, talvez até um pouco antes, certo?